pessoal, tudo bem com vocês? Nós já vimos que existe uma forma de resolver os algoritmos da adição. Agora apresento para vocês o da subtração. Isso mesmo, com esse sinalzinho aqui. Então nós vamos utilizar o tapete de operações de algoritmos e também nós vamos utilizar o de dezenas e unidades. Bom, vocês lembram como fizemos a adição utilizando o tapete de algoritmos e as casas de dezena e unidade, os valores posicionais. Então agora, nós utilizando palitos ainda, o nosso material de contagem, o que vocês têm de material de contagem, nós vamos fazer adições simples. Então nós vamos começar agora com a primeiro algoritmo de subtração. Bom, vocês lembram como nós fazíamos a adição, né? Representando aqui no quadro das dezenas e unidades. Então nós vamos representar apenas o primeiro valor, que é 47. Então nós temos 4 dezenas, 4 grupos de 10. 1, 2, 3, 4. Então nós vamos colocar aqui 4 grupos de 10. E nós temos 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 palitos soltos para representar as unidades. Muito bem. Agora, nós vamos imaginar que esses palitos são meus aqui e eu quero dar 16 palitos para alguém. Então, nós vamos colocar aqui a quantidade de palitos que eu estou tirando de 47. Então, eu quero 1 de 10, eu vou dar 1 de 10 para alguém e 6 unidades, 6 palitos soltos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, a gente vai verificar, depois que eu dei esses 16 palitos, um grupo de 10, uma dezena e mais 6 unidades, quantos palitos eu fiquei? Eu fiquei com 1, 2, 3 grupos de 10, eu fiquei. Então, eu vou colocar aqui 3 grupos de 10 e uma unidade, um palito solto. Então, eu fiquei com 3 grupos de 10, mais uma unidade, eu fiquei com 31 palitos. Então, 47 menos 16 é 31. 4 menos 1, 3. 7 menos 6, 1. Vamos para uma outra operação agora. Então, nós vamos agora fazer a operação 55 menos 22. O que nós vamos fazer? Como é subtração, nós vamos representar apenas o de cima, porque nós queremos retirar 22 de 55. Então, nós vamos representar. São 5 dezenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, 5 grupos de 10. E quantas unidades? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 de 1. Agora nós vamos então imaginar que a professora tem 55 palitos e quer dar 22 palitos ao seu aluno. Então, nós vamos retirar desses 55, dessas 5 grupos de 10 e 5 unidades, nós vamos tirar 2 grupos de 10. Então, 2 grupos foram retirados e 2 unidades, 2 palitos soltos. Então, 2. Quantos palitos a professora ficou, então? Ficou com 1, 2, 3. Ela ficou com 3 grupos de 10
3 grupos de 10, ela ficou. E quantas unidades? 1, 2, 3. Ela ficou com 3 unidades. Então, 55 menos 22 deu 33. Tiro 2 unidades de 5, fico com 3. Tiro 2 grupos de 10, tiro 20 de 50, fico com 30. Então, 33. 3 grupos de 10 mais 3 unidades. Bom, aqui nós temos nossa representação, então, de 47 menos 16, que a gente fez no tapete. E aqui a nossa representação com os materiais de contagem. Nós tínhamos 4 grupos de 10 e 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós tivemos que retirar, então, 16. A gente tirou um grupo de 10 e 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas unidades sobraram? Nós tiramos 6 de 7. Sobrou apenas uma aqui, ó. Sobrou apenas uma. E quantos grupos de 10 ficaram? 1, 2, 3. Então, nós ficamos com 10, 20, 30 palitos. Então, 47 menos 16, 31. Bom, então agora nós temos nossa representação de 55 menos 22. Aqui, o que a gente fez no tapete e aqui o nosso material de contagem, nossos palitos que nós usamos. Então, nós tínhamos 55, 5 grupos de 10 e 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, 55 palitos ao todo. E nós tínhamos que tirar 22. Então, tínhamos que tirar 2 unidades de 5. 1, 2. E tínhamos que tirar 2 grupos de 10 dos 5 grupos. 1, 2. Então, quantas unidades ficou aqui? Tirou 2 de 5, ficou 1, 2, 3. Ficou essas 3. E quantos grupos de 10 ficou? Ficou esses 3 grupos. Então, 1, 2, 3. 10, 20, 30. Então, nós ficamos com 33 palitos. Obrigada pela companhia de vocês e até mais!